qual de vocês? Porque eu uso aparelho. Ah, é. Ah, Agora você deu. usa aparelho. É. Então tem que ser assim. É, melhor, né? Então, marcou a questão ou não? Qual que era? Eu marquei algumas. Marca a que você falou aí, Maria José. Pode Ó, falar. a primeira é o que eu quero ter na minha vida. Uma das questões. Então, responde, Maria José. Eu quero ter paz, direção firme em cada passo, né? Eu peguei a resposta para mim. E colocar consciência em tudo que eu faço. Muito bem. E você, Salma? Depois... Agora espera, agora deixa os outros responderem. Tá. Depois, e você, Salma, o que você quer ter em sua vida? Bom, depois. Qual que é a primeira pergunta que para mim é a relação com o outro, não é essa? Fala essa, o que eu quero ter em minha vida. A minha tá lá longe. Espera aí que eu vou achar. Responde espontaneamente. O que eu quero ter na minha vida? É. É assim? O que eu quero ter na minha vida isso é paz, amor, alegria, felicidade. E fazer o que tem. Trabalho. E você, Cidinha? Continuar trabalhando. E você, Cidinha? O que queremos ser em nossas vidas, o que eu sinto que eu alcancei um ponto assim que o que eu quero é dar continuidade a isso. Chegar, o que der para estudar mais, eu estudo, o que der para ir fazendo, sempre tem esse mais, né? Não é uma coisa que eu parei, mas eu quero dar continuidade a essas coisas que eu faço, as coisas que eu leio, que eu estudo. Muito bem. Esse é E você, Nayara? Som. Então, quando fez essa pergunta, e até quando eu vi o vídeo, o que veio para mim foi assim: o que eu quero ter na minha vida é isso, eu quero continuar estudando cada vez mais e ter uma velhice boa com meu marido, assim, sabe? Eu pensei no estilo a senhora com o seu marido, sossegado em casa, eu e ele, e poder ver que a minha filha vai estudar e encaminhar. Nada além disso, assim, não grandes ganâncias, só conhecimento. Muito bem. Eu também quero saúde, paz, amor, continuar as minhas atividades, né? E saber agradecer sempre, tá? Qual que é a seguinte, Maria José? Qual a minha estratégia para isso? Então, pode explicar. Bem, continuar, né, firme nesse caminho, né? Com clareza, buscar clareza, né? Orientação e adquirir mais conhecimento. Muito bem. Salma? Qual estratégia para conseguir isso? Para conseguir isso é nesse caminho mesmo, né? Nesse caminho, porque a paz tem que ter esse caminho, o caminho do autoconhecimento, do estudo e da o estudo mesmo. E o
trabalho. Nayara, que estratégia que você vai usar para conseguir isso? Continuar nisso que, igual eu te falei no começo, o sacrifício e com garra, né? Porque os obstáculos vêm, então a gente tem que ir com aquele objetivo e não desanimar. Hoje não deu para mim me organizar porque eu trabalhei o dia inteiro, então eu vou ouvir a aula fazendo comida. Então a força de vontade, né? E não desanimar nunca. Veio muito aquele pensamento que você falou essa semana do Leonardo da Vinci, que ele ocupava todo o tempo dele. Então, não desanimar. Hoje eu estou cansada, hoje eu não vou ouvir. Força de vontade, né? Muito bem. Cidinha? Para mim, ser assíduo nas coisas que eu determino fazer. Ter comparecimento, ter responsabilidade naquele sonho que eu escolhi, né, que é dar continuidade e sempre estar atualizando. Então, a minha estratégia é não perder as coisas de vista, ficar bem assídua mesmo. Essa é a minha estratégia. E também, como você falou do agradecimento, eu sempre esqueço essa questão assim que eu acho muito básica, até como estratégia de manter a ressonância com as minhas propostas, tudo é ser agradecida mesmo. Muito bem. Eu penso assim na perseverança, né? Na força de vontade, como a Nayara colocou, e sempre manter foco naquilo que eu preciso e sair de toda alienação, sair de toda preguiça e buscar isso como meta de vida mesmo e seguir em frente. Saber que os protetores espirituais nos auxiliam quando nós estamos com os canais abertos. Seguinte, Maria José. Quais são os fatores que estão roubando a minha lucidez? Então, pode falar. A pressa. A pressa, a falta de organização. Eu preciso me organizar melhor, né? Eu acho que isso me turva um pouco e a ansiedade, né? Denise, a gente está em grupo, filha. E aí, Salma? Ansiedade. Mas é ansiedade. Nayara? Assim, o que me tira um pouco a minha lucidez, às vezes, é ver pessoas com ideias contrárias à minha, essa questão política, isso que eu fico um pouco nervosa. Cidinha? Olha, eu tenho uma coisa que eu preciso trabalhar muito, muito em mim, eu faço as coisas, mas eu deixo às vezes um pouquinho para depois. E isso daí é um impedimento muito grande, eu tenho consciência disso. Mas aí eu penso às vezes, eu vou cuidar de alguma coisa assim, até da casa mesmo, e coisa que para mim não tem tanta importância como se eu defino que eu vou naquele dia ler um livro, fazer a minha leitura, tudo, e às vezes eu vou deixando, eu poderia ter lido 2 horas, vou ler 1 hora só, vou ler meia hora só. Então isso é uma coisa que é um impedimento muito grande para mim. Eu sinto assim que se eu fizer tudo bem devagar e tiver o planejamento, eu vou vencer os elementos contrários à minha lucidez. Então, eu procuro planejar, ter autocontrole
e uma consciência superior. Então, quando à noite eu me preparo para dormir, eu já faço as minhas preces e depois já enumero o que eu vou fazer no dia seguinte. Outro ponto que eu uso também é tomar nota. Eu escrevo o que eu quero, né? E as pessoas que me ajudam também, eu escrevo para elas todos os itens que eu preciso. Às vezes eu escrevo antes da pessoa chegar. Então eu escrevo tudo direitinho e coloco embaixo de algum lugar bonito. Aí quando a pessoa chega, eu só entrego, né? É um planejamento. Aí ela faz direitinho. E agradeço. Tudo que a pessoa faz para mim, eu agradeço. Então isso me ajuda. Tem mais alguma, Maria José? Não, que eu tenho anotado, não. Eu tenho, assim, anotações, né? Fala justamente sobre o que as regras também valem para o plano emocional, né? Isso. Planejamento, emoções serenas, ordem, foi isso que eu anotei. Muito bom. E que nós temos as ferramentas, né? Pensamento, sentimento e ações, num equilíbrio perfeito. Isso nos ajuda. Isso é muito bom, né? Você tem alguma coisa a mais aí, São? Eu? Que você... tenho... Alguma questão que você anotou, além da Maria José? Que eu anotei, você pediu, eu anotei uma coisa. Qual que você tem? Eu fiz o resumo dos sonhos. Também, né? Mas é grande. Foi ótimo. Houve o vídeo da professora Helena inteirinho. Você viu? Foi deu bom? Para mim ouvir. Que ótimo. Sobre realizar os sonhos, né? Você quer falar alguma coisa disso? Fala então, Sal. Por que não realizamos nossos sonhos, né? E aí eu teria que ler aí alguns Pode ler, Sal, pode ler. Aí ela começa assim, né? As nossas palavras são vazias. A professora falando, né? Sonho trabalha com a imaginação. Sonho é um projeto. Em geral, na sociedade em que vivemos, o padrão de felicidade é consumista pelo mundo em que vivemos. Então, as pessoas tendem a cair na fantasia. Isso é interessante. Essa parte aí interessante do consumismo, que a dona Lourdes Jorge colocou, que quando ela esteve na Rússia e quando ela foi em Cuba, o problema lá não era que não tinha religião, na época que era o comunismo. O problema, a maior problemática era o consumismo. A pessoa queria consumir. Então, ela diz assim, que não é a falta de religião que impedia a felicidade das pessoas, mas aquela ânsia pelo consumismo, que o consumismo é uma coisa deteriorada. A pessoa quer consumir, consumir, consumir e deixa de pôr os pés na realidade. Eu achei muito interessante isso que ela colocou. Pode continuar, Sal. É mesmo. Falar que ele impede, né, a gente. Né? A pessoa fica realizar, né? Só querendo. A fantasia é uma compensação pelas frustrações do ser humano. Olha aí, pode analisar isso daí. A fantasia é uma compensação. Espera um pouquinho, Salma. 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 Tá ouvindo? Um complementa o outro. Salma,
Salma. Mas Não são ouve. muito diferentes. Ô, Elas Salma. Salma. diferentes. Fazendo uma enquete, as Não ouviu. pessoas respondem uma viagem na Europa, um carro moderno, aquilo que a Catarina colocou, né? É. Da outra vez, né? Da aula passada. Fazendo uma enquete, as pessoas respondem: eu quero fazer uma viagem, quero ter um carro novo. Um sonho refere-se ao plano do ser, né? A Cidinha falou da outra aula, né? Todo mundo falou um pouco, né? Filosoficamente falando, um projeto refere ao terreno do ter, do fazer, e não justifica a vida. Tá dando para entender? Ao terminar, porque eu fui cortando um pouco, né? Porque era muita coisa. Ao terminar o projeto, só motiva por um tempo. Quer dizer, o projeto só motiva por um tempo. Agora, o sonho sempre se refere ao ser. Exemplo, quais as arestas em mim que eu vou podar, ser o produto final do meu sonho. Exemplo, vou dominar minha cólera, o meu mau humor e as outras coisas mais, né? Isso. Para um pouquinho, Muita. Salma. Para. Tem. Salma. O projeto não Como que é chama ela? suficiente para provar a vida. Nayara, fala para a Salma parar um pouco. O projeto, não, eu Salma. tenho que ler, depois eu tenho que interiorizar, porque Salma. às vezes lendo assim, Salma. devagarinho, Salma. todo mundo vai... Salma, para um pouquinho. Espera um minutinho. Para um pouquinho. Para um Espera um pouquinho. pouquinho. Então, nessa Espera parte. um pouquinho. Espera um pouco, espera. Nessa parte É aí. para parar de falar? É para parar. Agora você espera um Um pouco. pouquinho. Ah, você não está ouvindo Oh. mesmo. E Espera, agora? para um pouco. É para parar? Para parar. Continua? Então, não Não. continua. Não. Então, Hã? agora nós vamos ver o que você achou, É Maria que- José, disso que a Salma colocou. Teve uma parte que ela falou que eu achei muito importante, mas já passou. O que você sentiu do que ela falou, Maria José? Que a gente vive, né, a maioria das pessoas, né, nessa sociedade doente que a gente vive, a gente é muito incentivada ao ter, né? Então a gente resume nossos sonhos em ter. E o ter não é sonho. Sonho é projeto de vida, é em ser. E o ter está muito baseado na fantasia, no consumismo, no materialismo. Até aí foi isso que eu entendi. Muito bom. Que eu entendi. Nayara, o que você sentiu disso daí? Essas mesmas coisas que a Zezé falou, a gente não pensa no futuro, né? E pensa eu vou comprar um carro. Mas aí depois, é igual uma criança que ganha um brinquedo. Brincou, daí 5 minutos acabou. Não pensa numa realização a longo prazo, né? Num projeto de vida. É isso assim que eu entendi. E eu gostei muito do que você falou, que a gente só pensa muito em comprar, e quer se satisfazer na questão de só se comprar, né? E sem necessidade, né? Às vezes, sem necessidade, a pessoa está comprando. Cidinha, quer falar um pouco sobre isso que a Salma falou? Então,
Todos já falaram assim, mas uma questão que fica dessas coisas que ela falou, de tudo isso que ela falou, é que a fantasia, ela não traz realização, ela traz frustração. Então a gente fica sempre sentindo aquele vazio interno, porque a gente se frustra. Então, mesmo que, como a Nayara falou agora, né, compra algum objeto e daqui a pouco aquilo lá não preencheu interiormente a gente. Aquilo já não tem mais um significado, aquele desejo também de possuir aquilo já passou. Então a gente se sente frustrada porque não realiza o nosso interior, não dá uma satisfação interna assim de estar, nossa, entusiasmada de ir buscar mais, de pesquisar mais, de se interessar mais dentro daquilo que a gente está se propondo. Então, essa questão da frustração na fantasia é muito séria, né? No consumismo, na fantasia. Então, a gente vai sempre querendo mais, querendo mais, querendo mais. Quer falar, Denise, sobre isso? Então, é aquilo, né, porque elas explicaram mesmo, né? O ter, às vezes, é uma fantasia, né, de consumismo, mas que não dá satisfação, né, interior, e a pessoa é um sentimento vazio, né? Isso. Que dá uma frustração, de repente, quando a pessoa fica obcecada só em ter, né, e não em ser. Então, é interessante que quando nós nos ligamos só ao ter, nós estamos sendo omissas. E quando a gente é omissa, o caos vem atrás. Então, é importante a gente estar presente no ser, que aí não tem caos, tem satisfação pessoal, tem harmonia, né? E tudo tem que estar alinhado em nós. A pessoa tem que estar coerente, tem que estar organizada, centrada, parar para pensar na sua vida e perceber, será que isso é vantagem para mim? Será que eu estou fazendo um bem para a minha vida? Né? Então, nesse vídeo dos sonhos, ela enfatiza muito o ser. Né? Viu, Salma? Tá ouvindo? Tá ouvindo? Então, deixa eu te falar. Você fala um pouquinho e olha para cá, olha para nós, que às vezes eu peço para você parar para dar umas explicações assim com as colegas. Faz assim. Eu faço assim, tá? Então Faz com a mão. Isso, Tá. pode continuar agora. Ah, tá. Tá bom. Deixa eu pôr esse celular aqui que ele vai ficar melhor. Peraí. Deixa eu ajeitar ele. Então a gente lê. Aí ela faz uma pergunta, a professora: o que houve que pode chamar também, porque às vezes eu estou lendo e eu não reparo, eu estou ouvindo bem, dá para ouvir você. O que houve que você não. A lâmpada uma hora até muito forte. Agora vai. Ela faz uma pergunta. O que houve que você não realizou os seus sonhos? Resposta. Ou foi o carro que a pessoa comprou, que a pessoa não trocou, ou foi Então, o que houve que você não realizou os seus sonhos, né? Fazendo uma pergunta. Aí a pessoa fala, pode parar? Não, pode continuar, continua. Não? Continua, Salma, na resposta. Continua? O som está um pouco baixo. Aí fala assim, ou foi o carro que a pessoa não trocou, ou foi o apartamento que ela não trocou. Daí ela pergunta, foi só isso que te deixou frustrado? A professora fala, como um exemplo, né?
É. Ou foi porque você não se dominou no seu mau humor, ou foi a falta de autocontrole, de domínio emocional. Faz a Então, pergunta. agora para. Então, o Ah, que vocês vai. acham? O que impede a pessoa de ser? Quem quer falar? É. O que impede que a pessoa seja? Que ela manifeste o seu ser? O que impede a pessoa? Pelo que ela está falando, né? Que aí ela fala assim, né? Ai, o ano inteiro nada deu certo. Aí a pessoa joga a culpa no carro que quebrou. Aí ela fala, ai, foi o carro que quebrou que é o culpado do seu ano inteiro não ter dado certo? Ou a culpa é sua mesmo, né? Que vive mal-humorado, vive reclamando de tudo, não agradece nada. Então, a culpa é da própria pessoa, né? Isso, muito bem. Então, a pessoa tem mau humor, ela tem falta de gratidão, ela vive maltratando as pessoas próximas dela. Isso daí é que impede que o ser se manifeste. Quer continuar agora, Nayara? Agora a Nayara continua, São. Você continua, Nayara? Ô, Maria José, continua. Você viu alguma coisa, Maria José, do vídeo? Não, eu não vi. Eu Tá. vi muito por alto, assim, eu não sei continuar. Tá. Você pode continuar, Nayara? Assim, eu lembro, eu não fiz um roteiro, né? Mas foi esses tópicos assim que ela falou. Aí ela também citou de um rapaz, né? Eu acho que é de Odisseia, que ele deixou a esposa e vários homens queriam cortejá-la a esposa. Aí ele pegou e falou, não, então fez um cone, assim, acho que um arco, né, bem estreito, e falou que eles deviam que passasse todos esses arcos para conquistar a esposa. Quem passasse todos esses arcos para conquistar a esposa dele. Levaria a esposa. E nenhum conseguiu. E ele foi lá de primeira e conseguiu. Passou todos os arcos e conseguiu. Então, falando que para a gente conseguir as coisas que a gente deseja, tem que ter uma disciplina, tem que ter eu lembro sempre que a Catarina fala, tem que ter o sacrifício. Nada vem a nós se a gente não correr atrás e nada vem, como se diz, de mão beijada, né? E sem que a gente queira e agradeça aquilo. Né? Até vem, mas você vê que às vezes aquelas pessoas que ganham herança, se não cultiva aquilo, vai tudo embora, né? Então, a disciplina, para você dobrar o arco, você tem que dobrar a vontade. É uma disciplina e uma perseverança constante. Senão você não dobra o arco. A sua vontade não vai se manifestar. Se você for alienada, preguiçosa, ou for assim uma pessoa folgada, não vai conseguir nada na vida. Então, os grandes batalhadores, os grandes homens, as pessoas que manifestam o seu ser, eles têm uma vontade preponderante. Eles dobram o arco. Eles têm aquela perseverança. E se um dia não conseguiu o total, vai devagarinho e vai com consciência. É assim que a pessoa se eleva. Caso contrário, fica patinando a vida inteira. Nasce, cresce, vegeta, morre e chega no final, está com as mãos vazias.
ela pode ter ganho muito dinheiro, ela pode ter consumido muito, muito e muito, só que está com as mãos vazias. Só quem manifesta o ser é que tem algo de mais profundo no seu coração. Caso contrário, fica assim. Fica pobre, pobre coitado. Caixão não tem gaveta, né? Então, aí vem o terceiro. Cidinha, quer falar um pouco? Você marcou alguma coisa para falar? Sintetizando assim, é que a gente precisa estar totalmente envolvido com os nossos projetos de vida, né? E com aquilo que a gente estiver fazendo, tá? Tem que estar totalmente envolvido com aquilo. E sair dessa servidão, assim, que é como se há dois senhores, né? Hora positiva, hora negativa, o olhar para a mesma situação, ou para o mesmo projeto, ou algum obstáculo, como a Nayara falou, que aparece, assim, olhar sempre de uma forma que a gente se comprometa com a busca de um resultado, com a busca às vezes até de mudar o trajeto para chegar no ponto que a gente está querendo chegar. Então, assim, a gente se ligar à positividade e não à negatividade das coisas, e ter um envolvimento. Então, é bem a pessoa guardar isso, o foco, a disciplina, uma vontade superior e conscientização. Fazer tudo devagar, com consciência, isso é fundamental. Senão escapa, né? Aí tem um terceiro item que eu marquei aqui, que a gente tinha que falar, que é lidar com o outro, né? Que é dessa parte dos sonhos. Então, a convivência com o outro. Como saber lidar? Às vezes é mais fácil lidar com o grupo. Saber estabelecer laços. Né? Aí eu falei sobre o general, né? Do general, né? Isso, pode falar, Salma. Não pode falar, desculpa. Não tem problema. Né? Que Então, o rei manda o general e ele vai parando em todos os locais. Né? Então ele para no lavrador, conversa com o lavrador, passa por aquele que tem a criação de gado, que tira e extrai o leite, conversa com aquele e vai conversando com todos os grupos. Então, isso significa estabelecer laços. E porque o general progredia muito, e aí o rei perguntou o que ele fazia. Ele fazia isso, ele ia estabelecendo os laços. Precisamos das pessoas, precisamos de todos, eles vão nos auxiliar. Então, a pessoa não pode se fechar numa redoma e ficar só ela. Quando você abre o seu coração para outras pessoas e estabelece laços, você se fortalece, né? Questionar bem o domínio que tem sobre o seu defeito e a sua tolerância. Então, nós temos sempre que ver os nossos defeitos, que é a linha da trilogia. Veja quais são os seus defeitos. Perceba qual o nível de sua tolerância. Então, aí dá uma questão boa, né? Quais são os meus defeitos? Pode marcar. Uma questão, quais são os meus defeitos? Seguinte, qual o nível de minha tolerância? Aí tem outra situação que diz: quando queremos crescer,
precisamos ver os nossos pontos frágeis, porque é assim que a gente se redime, é assim que a gente vai progredir. Então não adianta ficar esperando de outra pessoa. Nós que temos de nos interiorizar e ver quais são os nossos defeitos. Estou sendo preguiçosa, estou sendo sem foco, não tenho proposta boa de vida. Quando as coisas são negativas, é necessário que nós nos observemos. Então, tudo que acontece do lado de fora é para que a gente preste atenção. Não vem de graça. Então, uma situação desagradável externa é decorrente de fatores internos nossos. O que a vida quer me dizer? O que o espelho externo está me mostrando? Então, a gente tem que observar. O que o espelho do lado de fora está me mostrando? Está me mostrando desalinho? Está me mostrando coisas desagradáveis? Então, eu preciso analisar esse espelho, o que ele está me mostrando. Assim, nós faremos uma autoanálise. Então, por exemplo, a linha psicanalítica é diferente da linha psicológica. Na psicanálise, você tem que se ver, você tem que tomar consciência dos seus pontos frágeis. Aí você interioriza aquilo e faz a reforma íntima. Na parte psicológica, há muito aconselhamento, é diferente. Então, essas duas linhas são diferentes. Eu dou muito valor, dou valor ao psicólogo também, mas ao psicanalista dou muito valor pela consciência que ele leva o paciente a ter. Né? Primeira coisa, o que está acontecendo do lado de fora? O que está se manifestando do meu lado de fora? É afeto, é bondade, é carinho, ou é desilusão, é briga, é coisa ruim, é coisa desagradável? Nós temos que ver isso. E quando nós temos muitas coisas boas, nós agradecemos. E quando nós temos as coisas más, nós vamos cavar, né? Mexer com aquilo até perceber o que tem dentro de nós. Lembrar sempre que o que está do lado de fora é o nosso espelho. Assim é que atua a psicanálise. Então, quando as coisas são negativas, que nós nos observemos. Ser justo e real. Ser centrado, sem ser colérico. O que o outro me mostra, então, o que o outro está me mostrando? Se a gente está vendo o bem, o amor, a verdade, ou se nós estamos vendo tristeza, amargura, desonestidade, falta de amizade.
prestar atenção se a gente respeita a opinião do outro. Não é só a nossa opinião que vale. Eu posso achar uma coisa bonita e outra pessoa achar feia. Isso aí não tem. Então, isso aí não É, tem nada é uma a ver questão do lado de de fora, o que tem dentro. Não, né? Não é isso. Eu não entendi o que você perguntou. Não, então, por exemplo, aí então não tem nada a ver o lado de fora com o lado de dentro. O lado de fora não é o lado de fora não é representado pela outra pessoa. O lado de fora é o externo em relação ao seu interior. Ao que você pensa, ao que você acha. A Catarina já voltou. Agora pode fazer a pergunta. Então, tudo que tem. É isso aí. Porque às vezes a pessoa está muito negativa, não é? De repente. Ou eu vejo tudo positivo. Então, isso que você está fazendo é uma interpretação, é mais para a psicologia, que foi isso que você perguntou, e não para a psicanálise. Na psicanálise, você volta aqui para o seu interior. Então, quando você está dizendo, a pessoa acho que está assim, ou assado, você está praticando psicologia, que é uma interpretação. É isso que a gente... Algo meu, agora da mim, meu eu interior, né? Hã? Eu não entendi o que você falou. É do meu eu, né? Do que é o meu eu. Aí é uma terapia, aí é uma psica, né? Quando você volta aquilo que você está vendo na outra pessoa, mas você volta aqui para o seu interior e respeita a opinião da outra pessoa. E respeita a sua opinião também. Você gostou da árvore e a pessoa não gostou. Não tem problema. É só respeitar. Eu entendo. Pronto. Então, nessa questão a pessoa busca ser justa e ser real. O som. Não abre o meu som não abre. Vê se dá o som agora, Cidinha. Ser justa e ser real. Apareceu? Sim. Então, a pessoa sempre tem que perguntar o que o outro está me mostrando. O outro pode estar mostrando qualidades que a gente vê qualidades no outro. Então, também temos essas qualidades. O outro pode estar mostrando defeitos, também temos esses defeitos. A relação conosco mesmo tem um grande envolvimento com o nosso caráter. Como é o nosso caráter? Como que modelamos o nosso caráter? Temos caráter? O que significa caráter? Caráter é moral. Caráter é a retidão, é a parte ética da pessoa. Né? Gostar do que é bom para nós, gostar do que é bom para o outro. Afastar tudo que nos faz mal. Tem coisas que são desagradáveis e que são úteis e boas para mim. Às vezes eu não gosto, eu tenho preguiça de realizar aquilo, mas eu vou em frente e venço aquilo lá. Remodelar. Isso é importante. Sair da zona de conforto. Buscar realmente o que nos faz evoluir. O que nos faz crescer e o que desenvolve este planeta. Então, o que vocês entenderam sobre isso que foi falado? Questão do outro, a questão da relação com o outro e da relação conosco mesmo. O que vocês entenderam? Posso falar? Pode. Tem essa pergunta. Pode falar.
eu acho que a coisa mais importante aí, nessa questão, é o respeito. Eu acho. Respeito, muito bom. Nayara. Nos observar, né? E ver é o que você falou, o espelho, né? O que irrita na gente, que na verdade, observar o porquê que aquela questão a gente se irrita, né? Nos observarmos. E isso que às vezes você falou, respeitar cada um e a forma de cada um agir, né? Isso. Salma, o que você entende sobre essa relação com você mesma e com o outro? Vida interior todo mundo tem, né? Não. Vida interior. A maior parte só tem vida exterior. Quase ninguém tem vida interior. Quase ninguém. É? Lógico, a maior parte passa assim, bem na superfície, sem ter vida interior, Salma. E não descobriu ainda, né? Não se É. descobriu ainda. Exatamente. Bom, o que eu vejo no outro, o que eu vejo em mim, é isso, né? Qual a relação que você tem com você mesma, Salma? Agora tá melhor, mas de vez em quando eu tenho uma relação meia assim, de briguinha comigo mesmo, né? Tô sendo sincera, né? Porque eu mesmo, brigando comigo mesmo, por Certo. ter feito alguma coisa errada, que deu errado na minha vida. Tipo assim, né? Cidinha, Entendeu? entendi. Cidinha, fala um pouco sobre essa questão. A questão do mundo interior, Catarina? A questão do relacionamento com o outro e consigo própria. Ah, tá. O relacionamento com o outro é uma coisa assim, muito necessária, porque nós somos seres para viver em sociedade. Então Isso. é muito necessária. E principalmente para o nosso crescimento, para que a gente possa se aproximar um pouquinho do nosso interior. Porque o outro, ele vai mostrar para a gente, vai espelhar o nosso interior. Então, aquilo que eu não gosto no outro, eu vou poder observar que no meu interior eu não quero ver que eu tenho aquilo, eu não quero ver que eu tenho o mesmo comportamento, que eu tenho pensamentos iguais. Então, o relacionamento com o outro tem essa importância para a gente poder crescer. E se a gente se isola e não tem esse encontro com as outras pessoas, com as diferentes pessoas, a gente também se isola da gente mesmo. Isso. E na relação conosco, nós temos que observar o quê? A questão de caráter, né? Remodelar sempre e sair da zona de conforto. Evoluir. Crescer, desenvolvermos-nos e desenvolver o planeta. Ok? Então, a gente vai parar por aqui. Vocês continuem vendo um pouco esse vídeo sobre os sonhos, que aí a gente vai estar encerrando já na próxima aula. E agora vamos fazer uma oração, fechando os olhos. Deus, Pai infinito, forças divinas e cósmicas, Jesus Cristo, Nossa Senhora, Rainha de todos os povos, vinde a nós, iluminai nossa consciência, dai-nos a libertação, dai-nos a coerência, a abertura dos caminhos. Caminhos divinos para a paz, caminhos divinos para a luz. Segurança, confiança, luz,
amor, sabedoria e saúde. De olhos fechados, orem o Pai Nosso, ligando-nos profundamente à luz divina e sentindo em seu coração a força do amor. Vamos orar agora, fazendo o Pai Nosso mentalmente. Agradecemos imensamente a chance de nosso encontro, que a força do amor, da justiça, do bem, vibre em nossos corações, para a nossa família, para nossos antepassados, para as pessoas do livro de preces, para todos os seres da terra e fora dela. Namastê. Namastê.